A dizer que a Igreja Universal, ela não pode ser considerada como uma igreja evangélica, ela é uma seita. Ela é uma seita, ela não pode ser considerada como uma igreja evangélica. Antes de começar o vídeo, eu queria salientar que o meu intuito com esse vídeo não é denegrir as igrejas neopentecostais, mas sim falar verdades baseadas na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para que algumas pessoas abram seus olhos. Opa, meu nome é Meg e um dia desses eu postei um vídeo no TikTok falando porque as igrejas neopentecostais são seitas. Não foi um vídeo com um rendimento tão grande quanto os outros, na verdade ele até flopou. Mas teve uma moça que disse que ela queria entender mais e perguntou se eu podia fazer um vídeo do assunto. Eu até faria um vídeo no TikTok, mas eu decidi fazer aqui no YouTube mesmo. Eu até tinha pensado que seria bom fazer um vídeo sobre as igrejas neopentecostais, mas eu pensei, já tem muito vídeo na internet falando sobre isso. Mas mesmo tendo, eu decidi postar esse vídeo aqui, porque como eu tenho um público bem forte no TikTok, talvez eles gostem. Se você tá chegando agora, dá um like aí pra fortalecer. Mas então vamos logo pro vídeo. Eu vou começar dando a mesma introdução que eu dei lá no TikTok, do surgimento das igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais têm as suas raízes nas igrejas pentecostais, sendo, no entanto, uma evolução e uma adaptação do pentecostalismo tradicional, justificando assim o termo neo, que significa novo ou transformado, acrescentado antes do pentecostal. Essa evolução representa uma mudança significativa nas práticas e nas suas ênfases religiosas. O movimento neopentecostal se destaca pelas suas características distintas, que muitas vezes o diferenciam do pentecostalismo tradicional. As igrejas neopentecostais, ao abraçarem o neopentecostalismo, vão se afastar completamente das tradições e práticas anteriormente associadas ao pentecostalismo clássico. Dentro desse movimento, destacam-se algumas igrejas notáveis, como a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Internacional da Graça de Deus. Essas instituições desempenharam papéis significativos na disseminação das ideias neopentecostais, cada uma trazendo as suas ênfases teológicas e práticas específicas. Um dos primeiros pontos que eu vou falar é sobre a prosperidade financeira tão pregada lá. Bem, alguns vídeos eu vou colocar aqui para mostrar a realidade de lá, e depois eu vou comentar, como esse vídeo do Edir Macedo ensinando aos pastores a pedir dinheiro aos fiéis, ou eu deveria dizer, roubar? Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, o bispo Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para iludir o povo. Nós vamos agora, Infelizmente. ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Mas não pode ser assim, você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Pois bem, esse vídeo claramente tem muita coisa errada. Começa com ele falando para os pastores não pedirem educadamente o dízimo. Pelo contrário, ele fala para os pastores tomarem posições um pouco brutas, falando que se não der o dízimo, Deus abençoa outro. E ainda lançou um ou dá. Cala a boca, cachorro. Cachorro fica latindo no meu vídeo, né? Meu cachorro da vizinha. Enfim, tá falando? E ele ainda lançou um ou dá ou desce. E é claro que a postura de Edir Macedo é observada por pessoas de outras religiões como se todos os cristãos fossem assim. Sendo que muitos cristãos passam necessidade em casa e alguns até passam fome. E o cara vem com um papinho desse, gente. O dízimo foi feito para ajudar os irmãos em Cristo e ajudar aqueles que estão passando necessidade, não para pastor luxar. Tem uma igreja que eu acho que vocês conhecem, que é a CCB, a Congregação Cristã do Brasil, que lá não é pedido dízimo, mas ao contrário, são os próprios irmãos que vão dar o dinheiro que Deus colocar no coração deles. E eu acho isso muito bom, né?
porque isso pode cooperar para a amizade dos irmãos, assim, para o fortalecimento da igreja, né? Porque eles ajudam outras pessoas, sim, a se receber uma igreja que com certeza ajuda outros irmãos, mas eles não recebem dízimo, é somente os irmãos falam assim, olha, eu vou dar dinheiro aqui porque eu acho que eu preciso ajudar na obra do Senhor. Não é como esse tipinho de igreja aí neopentecostal que fica roubando e implorando por dízimo. É claro que tudo bem, algumas igrejas, né, como a Assembleia de Deus, e outras terem o dízimo. Mas enfim, voltando para o ponto central do vídeo. E ainda falando da questão do dízimo, que é uma boa parte desse vídeo, vamos ter o pastor Silas Malafaia, pastor e fundador da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Lembrando que não é a mesma Assembleia de Deus a pentecostal normal não, tá gente? É outra Assembleia. É a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Mas enfim, eu vou colocar o vídeo aí para vocês verem. E para isso, preste bastante atenção, para isto, eu quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial, você vai aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel, de abril a dezembro, divide ele, um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Gente, olha só as ideias absurdas desse pastor. Ofertar um aluguel. Se eu não me engano, teve alguém que foi compartilhar isso na igreja, né, que falou sobre ofertar um aluguel, mas um homem de Deus simplesmente chegou lá e deu uma profecia dizendo que Deus ia trazer juízo. Só é estranho esse tipo de homem de Deus, né, ter dado uma profecia dessa e estar lá no meio da igreja neopentecostal. Mas enfim, não vou falar sobre isso, né? Porque muitas vezes Deus pode usar homens de Deus em igrejas tão podres assim. Mas enfim, gente, depois de falar sobre toda essa roubalheira, eu vos apresento essa imagem em gráfico, que mostra os pastores mais ricos do Brasil. E detalhe, isso é um gráfico da Forbes, listando os pastores mais ricos do Brasil. Gente, um absurdo, né? Tendo filho de Deus por aí. Meu Deus, os gatos brigando. Enfim. Mas enquanto tem muito filho de Deus por aí, que às vezes não tem nem o que comer, passando necessidade, cristãos sendo perseguidos, Jesus batendo na porta para voltar, e esses pastores só falando de prosperidade. Porque para eles, se você não der o dízimo, você nunca será próspero. E bem, agora a gente vai para outro ponto. Já falamos um pouco do fato deles serem adeptos completamente da teologia da prosperidade. Mas agora vamos falar um pouco sobre a cosmovisão deles. Bem, a cosmovisão basicamente é um conjunto de crenças. É como se fosse um óculos que te ajuda a ver o mundo. Então, a cosmovisão deles, digamos que eles veem demônio em tudo, né? Para eles, os demônios estão 100% do tempo, em todos os lugares, e eles procuram se apossar da vida dos crentes. Tipo, se um crente fica doente, é coisa do demônio. Se um pneu do carro furou, foi o demônio. Se não conseguiu passar no vestibular, é o demônio. Se teve um pesadelo, é um demônio. Enfim, a visão deles parece que não é cristocêntrica, mas sim é satancêntrica, se a gente pode falar assim. Mas por que isso é errado, pensar que o demônio está em absolutamente tudo? Bem, os demônios realmente podem nos atacar, né? Como diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Mas nesse ponto de vista deles, eles esquecem que as coisas ruins que nos acontecem são resultados das nossas próprias escolhas. Como por exemplo, se você não passou no vestibular ou no Enem, não foi culpa do demônio. Só você não estudou quando devia. E não é culpa do demônio quando alguém fica doente. Isso só é consequência do pecado original. A Bíblia é clara quando responsabiliza o homem pelas coisas ruins. Nem sempre é o diabo. E sobre isso, os neopentecostais acharem que doença é sempre do capeta, tinha um livro que eu estava lendo e eu estava gostando muito, que era o Manual Bíblico Dake, pelo pastor pentecostal Finis Jennings Dake. Ele se tratava um pouco sobre isso no final.
Se vocês quiserem, eu posso falar desse livro depois, mas enfim. Só no final desse livro vai falar um pouco sobre a doença e a cura divina. E é claro que eu creio na cura divina. Mas do jeito que estava lá, era da mesma maneira que os neopentecostais creem. Eles dizem: a doença é como pecado e é enviada pelo diabo para afligir os humanos. E para sanarmos das nossas doenças, devemos orar. Mas o problema tá. Se quem ora a Deus e Deus não cura, significa que a pessoa não tinha fé o suficiente. Aí tá, na minha opinião, uma doutrina que foi muito ateuzinho de TikTok, né? Porque vamos simplificar. Se você tem uma pessoa querida muito doente e você começa a orar por ela e tal, mas acontece que a vontade de Deus é que com a doença essa pessoa fosse levada e a pessoa morre. Então, essa pessoa que orou por ela começa a achar que não teve fé o suficiente, se afasta de Deus e acaba virando ateu, ou um desengrejado, ou algo do tipo. Deu pra entender o que eu quis dizer, né? Então, gente, só lembrando que esse vídeo não tem o intuito de machucar ninguém, só de falar algumas verdades fundamentadas na Bíblia. Eu espero que esse vídeo tenha explicado muita coisa pra vocês, e lembrando que tudo que eu falei foi baseado em vídeos da própria igreja e opinião de pastores e grandes teólogos revelantes como o Augusto Nicodemos e também a opinião da Igreja Presbiteriana. E foi baseado em documento da Igreja Presbiteriana do Brasil e em alguns vídeos das próprias igrejas disponibilizados na internet pelos mesmos. Os links vão estar todos na descrição. Obrigada por assistirem, gente. Eu espero que eu tenha explicado bem um pouco sobre por que os neopentecostais são a seita. Esse vídeo tem o intuito de abrir os olhos das pessoas que não acreditam que as igrejas neopentecostais como Universal sejam seitas. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem até aqui. Deus abençoe vocês e até mais.